tecnologia. Quando ela deixa de ser uma aliada para ser um problema na educação? Estamos numa escola estadual, no bairro da Mostardinha, no Recife. Vamos conversar ao vivo com alunos, professores, psicólogos, sobre a nova lei que restringe, que limita o uso de celular e de outros aparelhos eletrônicos em escolas públicas e particulares aqui de Pernambuco. O NETV começa agora. Que agora a gente vai conversar com Clarissa Góes, que não está aqui hoje no estúdio. Ela está ao vivo numa escola estadual no bairro da Mostardinha para falar de um assunto que provoca muita discussão e polêmica. O uso da tecnologia, o uso da internet. A gente sabe que tem uma lei que restringe aí o uso do aparelho celular, principalmente nas escolas particulares e escolas públicas também. Boa tarde, Clarissa. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Nós estamos na Escola Estadual Otton Paraíso, no bairro da Mostardinha. Para a gente reforçar aí, nós temos um mapa, o bairro da Mostardinha fica bem pertinho do Bongi, também do bairro da Mangueira, está aí o nosso mapa para mostrar. Aqui nessa escola de referência, mais de 300 alunos. Gente, boa tarde para vocês. Alguém aí não tem celular? Todo mundo tem. Você usa celular na sala de aula para quê? Para escutar música. Mesmo com o professor dando aula? Sim. Alex, você acha que isso atrapalha ou não o seu desempenho? Atrapalha muito. E agora, você vai tentar não ouvir mais depois dessa lei? Vou tentar não ouvir. Pois é, Alex é um dos estudantes que a gente vai conversar ao longo dessa edição. A gente vai entrar aqui numa sala. Vou chamar o nosso câmera Beto Marques, porque neste momento está tendo uma aula de biologia. E os estudantes estão usando tecnologia 3D para aprender sobre células. A gente está aqui, ó, nessa turma de terceiro ano. E a gente vai conversar um pouquinho com a professora Tatiana rapidamente, só para a gente ter ideia de como a tecnologia é importante na sala de aula. Gente, boa tarde. Com licença, professora Tatiana. Falando sobre tecnologia, como é que a tecnologia é importante para você na sala de aula? Bom, atualmente a tecnologia ela vem agregar para a aprendizagem dos adolescentes, já que a gente tem esse recurso conhecido como um P3D. A gente pode mostrar lá naquela tela, Beto? Tá vendo lá? Membrana plasmática, que é sobre a célula, a parte de citologia da biologia. Essa é a turma de primeiro ano. Perfeito. Deixa eu conversar. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, a aula, assim, é muito legal, dá para fortalecer junto com o aprendizado nos livros? É, porque muda a rotina de estar todo dia livre, vai ficar melhor para a gente aprender. Ótimo. Gabriel, na rua você usa celular? Usa. Com cuidado? Normal. Exato. É o seguinte, por que eu estou falando isso com o Gabriel? Porque a gente acaba usando muito celular na sala de aula, no trabalho e também na rua sem ter muita preocupação. Bruno Fontes vai participar dessa nossa conversa aqui. Ele está no bairro das Graças e vai conversar com as pessoas se elas usam ou não o celular na rua sem preocupação. Bruno, boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde, Márcio, no nosso estúdio e a todos que estão assistindo a gente agora ao vivo. Nós estamos aqui no bairro das Graças, ao lado da escola Barbosa Lima, aqui em frente ao Hospital da Restauração, para mostrar aqui que essa parada de ônibus fica com muitos estudantes. Você está numa escola agora e muitos vêm para cá, para essa parada de ônibus. Daqui a pouco eu vou conversar com eles para saber se também eles ficam usando esse celular, como é que era a espera antes, quando eles não tinham o celular desse ônibus, e se realmente eles usam isso, né, para qualquer coisa, fazer uma consulta na internet, escutar também um rádio, ou então ver uma televisão, porque muitos desses celulares também têm televisão. Daqui a pouco eu vou voltar com essas informações para conversar com estudantes e também com esses passageiros, com essas pessoas que circulam pela cidade. Daqui a pouco eu volto, Clarissa. Bruno, televisão e celular andam juntos. Olha só, a gente está aqui nessa escola, né, Otton Paraíso, no bairro da Mostardinha. O que é que vocês estão fazendo com o celular? Assistindo televisão. Vocês costumam sempre usar o celular na escola? Sim, para fazer mais pesquisas, porque a gente mais precisa da pesquisa, às vezes. Quando o professor pede para você não usar o celular, você deixa de usar? Deixa, lógico. Sim. E acaba usando também para ver rede social, por exemplo, no meio da sala, da aula? Não, na aula não. Só quando acaba e mexe no celular. Mas eu não. Intervalo. Andressa Maria. Tá bom, Andressa, obrigada. Alguém aqui usa rede social no meio da aula? Você usa rede social, não consegue? Não consigo viver sem rede social, Facebook principalmente, né? Como é teu nome? Ana Paula. Ana Paula, você acha que usando a rede social no meio da aula, isso lhe atrapalha? Atrapalha a sua concentração? Atrapalha bastante. Clarissa. Principalmente o professor fica reclamando toda hora, WhatsApp, essas coisas.
Ana Paula, só um minutinho. Oi, Márcio. Larissa, eu quero participar dessa conversa porque todo mundo tem dito o seguinte: usa o celular para redes sociais, leva o celular para a escola. E o que os pais dizem em casa sobre esse uso do celular na escola? Agora, Ana Paula, seu pai, sua mãe, sua família sabe que você usa o celular na escola? Sabe? Mas eles te dão um conselho? Não, acho até minha mãe deve dizer até, a gente leva o celular pra escola não, deixa o celular em casa, né? Mas só leva-se de vez em quando pro colégio. Bom, então, Ana Paula, muito obrigada, Márcio. Daqui a pouco a gente volta falando sobre mais tecnologia na escola, celular, tablet. Exatamente, falar um pouco mais sobre tecnologia, porque muitos pais aconselham os filhos, não leve o celular para a escola, alguns levam escondido. Isso acontece demais daqui a pouquinho. Exatamente, a gente sabe do perigo, né, Márcio, disso, de levar o celular pro colégio também, porque tem a história do risco na rua, que a pessoa acaba tirando o celular no meio da rua, se toca e acaba se expondo também à violência. A gente tem um caso aí de uma mulher que foi assaltada dentro de um ônibus porque pegou o celular para atender a ligação. E o bandido aproveitou justamente o momento em que ela atendeu o celular para roubar o aparelho ontem. E ainda nessa edição, vamos conversar ao vivo com alunos, professores, psicólogos. Aqui nessa escola estadual do bairro da Mostardinha, estamos ao vivo. O que dizem eles sobre essa lei que limita o uso de celulares e aparelhos eletrônicos nas salas de aula e também aqui nessas áreas de pátio de convivência entre os alunos. O NTV volta em instantes, agora 12:18. E a gente repercute a lei polêmica que proíbe o uso de celular em sala de aula. A gente repercute mais que é a Escola Estadual de Referência Alton Paraíso. Estamos acompanhando uma aula de matemática neste momento do professor João. Jonas, aqui na sala de aula, o tablet ajuda ou atrapalha para você aprender? Ajuda, a gente pode fazer pesquisas, pode usar a internet para pesquisar algo que o professor mandar. Ótimo, Jonas. A gente volta daqui a pouco com outras opiniões de alunos, professores e também de um psicólogo. Não saia daí que o NTV volta em instantes ao vivo aqui da Escola Estadual Alton Paraíso, no bairro da Mostardinha. Até já. Para falar sobre o uso da tecnologia, da internet também. O NTV mostrou no início dessa semana que agora existe uma lei para disciplinar o uso dos celulares nas salas de aula. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado e limita o uso de aparelhos celulares e de equipamentos eletrônicos nas escolas públicas, também nas escolas particulares. Dentro das salas de aula, só com a autorização do professor para trabalhos pedagógicos. Nos outros espaços, como o pátio, por exemplo, só no momento, só se for no modo silencioso. Em caso de desobediência dos alunos, serão adotadas medidas previstas no regimento escolar ou em normas de convivência da escola. E cabe à escola a conscientização dos alunos sobre a lei. A Secretaria de Educação do Estado informou que, como a lei é recente, os primeiros dias são para comunicar e também orientar os alunos e diretores. De qualquer forma, é um assunto polêmico, por isso Clarissa Góes está numa escola para a gente ouvir a opinião dos alunos, a opinião dos professores e também de um psicólogo. Márcio, a gente está ao vivo na Escola de Referência, Escola Estadual Alton Paraíso, que fica aqui no bairro da Mostardinha. Neste momento, esta turma aqui está tendo aula de matemática. Todos estão usando um tablet que foi distribuído para eles pelo governo do estado. A Havana é aluna daqui. Havana, você acha que com o tablet seu aprendizado melhorou? Melhorou porque a gente se intera mais com a aula. Celular pessoal, você usa na sala de aula? Às vezes. Para quê? Uso quando eu não estou prestando atenção, eu fico distraída, mas uso também para fins pedagógicos. Quando você está distraída, que você usa, realmente você perde um pouco da concentração da aula. Isso. Ótimo, Havana. Obrigada. A gente está atrapalhando um pouquinho aqui a aula do professor João, que é o professor de matemática. 15 anos como professor. Você já pegou todas as etapas, né? A parte da aula só com livro, com giz, depois a implantação da tecnologia e agora os resultados. Para você, a aula é melhor agora com a tecnologia? Bem melhor, principalmente na aula de geometria, que é sólido geométrico, para mostrar a visualização do sólido e sobre a figura, sobre todos os ângulos, os alunos percebem melhor e fica melhor para eles resolverem os exercícios. Agora, os estudantes, quando estão dispersos no celular, rede social, atrapalha também a aula? Atrapalha. Mas aí depende muito do professor permitir ou não. Geralmente aqui a gente usa o celular quando a gente não tem muito recurso de computador. Inclusive para fazer pesquisa, para calcular ou procurar uma fórmula ou outra, um exercício. Até eles respeitam quando o senhor pede para eles não usarem o celular? Sim, respeitam. Sim.
Muito obrigada, professor João. A gente também convidou para essa conversa o professor de psicologia, especialista em internet, que é o professor Luciano Meira, para falar um pouco dessa lei que é um pouco polêmica, porque proíbe ou limita, restringe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas. Essa lei vem para ajudar ou vem para atrapalhar, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Na minha opinião, vem para atrapalhar bastante, porque não promove o uso adequado do celular pessoal mesmo na sala de aula. A lei deveria promover a formação do professor para criar ambientes que acolhessem esse equipamento e disciplinando o uso dentro da escola no seguinte sentido. Na profissão a qual esses meninos e meninas vão daqui a pouco estar disponíveis, eles vão usar celular no ambiente profissional. E a escola deveria aproveitar a oportunidade para educar as crianças a usar o celular no ambiente profissional, nas redes sociais e também pedagogicamente para incentivar a pesquisa, para incentivar a aprendizagem de matemática, de língua portuguesa e tantas outras coisas. O que essa lei faz é mais ou menos tirar a possibilidade, por exemplo, do professor, ao invés de saber selecionar melhor os livros que vão para a biblioteca, numa comparação, proibir o uso de bibliotecas nas escolas, o que seria um absurdo. Isso seria um pouco porque existe esse excesso de uso da internet, do celular? Essa lei seria por isso também? Veja, esses dispositivos móveis são hoje o principal modo de acesso à informação, de distribuição de conhecimento e de comunicação no mundo adulto. A função da escola é educar os jovens para o melhor uso desses equipamentos para esses propósitos. Perguntei isso, professor Luciano, que a gente vai ampliar um pouco essa conversa. O nosso repórter Bruno Fontes está na rua, no bairro das Graças, justamente nesse mundo adulto, mostrando as pessoas que usam mesmo o celular, assim um pouco até viciadas no celular. Bruno. Oi, Clarice. Já que o assunto é de tecnologia, de celular, a gente vai mostrar como nós estamos fazendo esse ao vivo aqui. Um equipamento muito simples, aqui uma caixinha que tem aqui essa comunicação que é via telefone, né, 3G. E daqui a gente consegue mandar esse sinal que as pessoas estão vendo agora, manda para a nossa emissora e as pessoas veem em casa. E claro que eu peguei duas meninas bem tecnológicas, são estudantes aqui do Barbosa Lima, estavam vindo lanchar aqui nessa barraca de batatinha, não é isso? Que é a Rebeca e Carol, tem 15 anos e estão no 2º ano. Estão com o celular na mão, vi logo que vocês estavam. Como é que é a participação? Vocês usam também para estudar? Boa tarde. Bastante, boa tarde. A gente usa bastante, a gente usa para se comunicar, para saber se vai ter aula ou não, principalmente agora, nesse período de greve. Aí os professores aproveitam para postar as coisas, dizer se vai ter ou não aula. Pelo grupo de conversa? Isso mesmo, é um grupo que está, o grupo da escola, todos. Aí a gente utiliza muito, os professores, eles passam as mensagens por nós, aí tipo, agora vai vir, tá tendo greve. Aí eles já mandam pra gente, olha, não vão pra escola, é muito utilizado. A tecnologia ajudando vocês, né? Verdade. Você falou até num assunto que eu quero saber agora, falou de greve. Vai entrar em greve? Eles falaram alguma coisa? O Barbosa Lima vai entrar em greve, tá previsto já, segunda-feira já não vai ter aula normal. Aí está determinada a greve. Antes de usarem para o bate-papo, para o grupo de conversa, eu vi que você estava falando também ao telefone. Com quem? Com minha mãe, para ela assistir. Foi? Foi. Disse para a manhã que está em casa para assistir? Foi, disse para ela para assistir. Vocês moram aonde? Juntos? Unidos. Em 2 Unidos? Separada, a gente é amigas. Todo mundo em 2 Unidos, Beberibe, Água Fria, estão assistindo vocês agora. Tá. E o que é que o professor disse? Vocês têm que parar de usar o celular agora por causa dessa lei? Foi, eles avisaram. Eles trouxeram até uma xerox do que saiu no jornal para mostrar que a gente devia usar menos o telefone na sala de aula e desligar, né? Vocês ficam com a gente porque tem um outro grupo com Clarissa lá na Mostardinha que também vai conversar agora. Oi, Clarissa. Quero dizer para ela que o pessoal da Mostardinha aqui, do Bom Dia, da Mangueira, também está assistindo a ela aí, dando entrevista aqui no LNTV Primeira Edição, porque nós estamos ao vivo nessa escola estadual, a Otton Paraíso, que fica aqui no bairro da Mostardinha. E aí a gente está conversando com um professor de psicologia especializado em internet. E aí, professor Luciano, o ideal é encontrar o equilíbrio, como tudo na vida, encontrar o equilíbrio entre o uso desses aparelhos eletroeletrônicos, celulares, a tecnologia com equilíbrio dentro da escola, que daí dá certo. Isso, e como eu disse, abrir a escola à sociedade. Esses equipamentos são
muito comuns, como acabamos de ver, em todos os setores da sociedade. A escola não pode mais ficar isolada do resto do mundo através de um conjunto de proibições que só fazem afastar ainda mais os alunos do conhecimento que a escola quer promover. Então vamos aproveitar e usar esses equipamentos que os jovens já possuem, inclusive trazendo-os para a escola em ainda mais quantidade, porque a escola fica mais próxima da sociedade em termos do uso tecnológico desses dispositivos. Como se não tivesse um caminho sem volta. Professor, vou pedir para o senhor ficar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer uma rápida pergunta para todo mundo. Aqui, todo mundo tem celular? Sim. Todo mundo traz para a escola? Sim. Quem aqui usa o celular, digamos, de forma errada, que não é para o aprendizado? Aqui alguém vai se acusar? Ninguém. Aqui, todo mundo usa. Usa para quê? Tu pode vir aqui, por favor? Como é teu nome? Leandro, tá vindo aqui, estudante do terceiro ano aqui do colégio Alton Paraíso. Usa para quê o celular na sala de aula, de forma errada? Ouvir música, acho que só ouvir música mesmo na hora da aula, às vezes jogar também com a internet da escola. Tem consciência de que isso atrapalha a sua educação, aprendizado? Tem, claro, sempre. Por isso que tenta sempre diminuir, mas às vezes não resiste a escutar aquela música na hora da aula. Fora daqui, da escola, você usa muito celular e viciado, diria? Assim, uso bastante em casa quando não tem muito o que fazer, mas geralmente eu fico mais no notebook. Quando o professor pede aqui na sala de aula, olha, eu não uso o celular agora não, que não é para fins pedagógicos, né, digamos. Você realmente respeita, desliga o aparelho, ainda tenta dar uma conversa, não, professor, é rapidinho aqui e tal. Geralmente não, professor, dá para escutar, mas a gente guarda na bolsa e espera a hora do intervalo. Ótimo, vou chamar a Márcia. Márcia, você quer fazer alguma pergunta? Muito obrigada. Quero fazer uma pergunta para o Luciano Meira, que está participando com a gente da entrevista, que é o seguinte, né, nós estamos conversando com adolescentes, mas muitos pais hoje, né, crianças com 4, 5 anos que vão para a creche, que vão para a escola, estão levando também equipamentos eletrônicos. Tem criança que fica assim, ó, a todo momento, mexendo no celular. Isso também dificulta o aprendizado, né? E muitas vezes falta o diálogo para explicar para a criança que o universo dela é um universo que não está no computador, que não está no celular. Ele ouviu a sua pergunta, vai lhe responder. Márcio. Sim, a chave é o diálogo mesmo, Márcio. A ideia é a seguinte, esses equipamentos, eles têm uma possibilidade enorme de promover atividades diferenciadas e colher dados sobre o que as crianças estão fazendo dentro desses equipamentos, diferentemente de qualquer outro brinquedo. Então, os pais, os professores devem aproveitar esses dados para entender as atividades das crianças e alimentar esse diálogo que você mencionou. Veja, a proibição, ela é anacrônica no sentido que afasta as crianças do caminho natural da sociedade. Então, mesmo o jovem que ouvimos agora, que erradamente usa um jogo, na verdade, esse jogo pode ter elementos da mesma geometria que o professor está ensinando nesse momento aqui na sala de aula. Então, a ideia de não proibir é aproveitar o jogo digital para ensinar geometria. Perfeito, professor Luciano, muito obrigada. Professor João, muito obrigada. Muito obrigada também, atrapalhei aqui a aula de matemática, me desculpem. A gente volta daqui a pouquinho ao vivo aqui da Escola Alton Paraíso, no bairro da Mostardinha. A gente vai saber da direção da escola, dos professores, como é que eles estão colocando em prática essa nova lei que restringe e que limita o uso de celulares e aparelhos eletrônicos. O NETV volta rapidinho, Márcio. E hoje aqui no NETV a gente está falando sobre a tecnologia que pode ser uma aliada e também um problema na hora do aprendizado escolar e também no dia a dia. Clarissa, a gente vai voltar a conversar com a Clarissa, ela não está aparecendo, já ela aparece, porque a gente quer falar justamente sobre isso, né? Aparecendo, Márcio. Oi. Tá vendo essa quantidade de gente aí nessa imagem? Estou vendo a hora do almoço. Todas essas pessoas têm celular. Nós estamos ao vivo aqui na Escola Alton Paraíso, Escola Estadual, no bairro da Mangueira, fica na Avenida Manuel Gonçalves da Luz. Todo mundo tem isso, isso é reflexão da nossa realidade mundial. São 7 bilhões de aparelhos celulares em todo o mundo, 96% da população, de acordo com um estudo aí da União Internacional de Telecomunicação. A gente está andando, a gente está vindo para o laboratório de física, os estudantes estão tendo aula de robótica aqui, onde a internet, onde a tecnologia é fundamental. A gente vai acompanhar essa aula, conversar aqui com o diretor Valmir França. Como é que vocês estão no dia a dia agora se adaptando a essa nova lei que restringe, que limita o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Na verdade, Clarice, esse controle do celular, ele já é feito pela escola, tá certo? A gente orienta sempre os alunos a fazer o uso correto do celular. O celular é mais uma ferramenta, é um computador na mão do aluno. Ele pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer um trabalho através do celular. Então, a gente, o que faz é orientá-los a fazer o uso devido do celular
para que some na aprendizagem dele. Perfeito. Deixa eu conversar aqui com um dos alunos, que é o Douglas, ele é monitor aqui dessa turma de robótica. Como é que o celular, vocês estão vendo que ela está com o celular ali na mão e mexendo naquele boneco lá, naquele robô. O que é que ela está fazendo? O celular é muito bom e ele ajuda a gente na robótica por um aplicativo chamado NXT Remote, que a gente baixa e a gente consegue controlar robôs aqui de forma manualmente no celular. Então ali o celular está funcionando como se fosse um controle remoto. Um controle remoto, exatamente. Porque a gente pode tanto programar lá como utilizar da ferramenta do celular para controlar os robôs. Importantíssimo, muito obrigado. O que esse aqui está fazendo, Douglas? Está fazendo um movimento de rotação e translação. Pedir para Beto, mostra outro. Ele está fazendo um movimento de rotação e translação. A gente aprende em sala de aula, a gente demonstra aqui com... E tudo conectado, né, Douglas? Tudo muito conectado. Obrigada. Pois é isso. A gente está vendo como o equilíbrio, né, tecnologia ajuda na educação. Márcio Bonfim, a gente vai se despedir aqui da Escola Estadual de Referência, Otton Paraíso, no bairro da Mangueira, aqui bem pertinho do Prado, do Bongi. Voltamos com você, Márcio. E amanhã você está de volta aqui no estúdio, Clarissa. Até amanhã. Estou sim. Desejo a todo mundo boa tarde. Até amanhã aí no estúdio. Sim, a TV volta amanhã para você também em casa. Fica...